Nós namoramos por 7 meses e descobrimos um parentesco em comum. E hoje nós estamos aqui para contar a segunda parte da nossa história. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia na Palavra. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o meu querido marido pra gente continuar a nossa história. No primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder acompanhar. A gente contou um pouquinho sobre como nós nos conhecemos, como Deus nos uniu, mesmo morando em estados completamente diferentes. Eu de São Paulo, da capital, e ele do interior do Paraná. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre como foi o nosso período de namoro, como nós vivemos o namoro cristão, coisas que nós aprendemos que foram boas, positivas e também desafios e lutas que nós gostaríamos de compartilhar com vocês com o objetivo de abençoar outros casais de namorados cristãos. Sim. Que também enfrentam muitas vezes dificuldades, lutas, dúvidas. A gente vai trazer tudo isso nesse vídeo aqui para a sua edificação. Antes de mais nada, o que você precisa fazer, amor? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Isso, para não perder os outros conteúdos aqui também. Para quem não nos conhece, chegou aqui nesse vídeo e ainda não assistiu o vídeo anterior, meu nome é Fernanda. Meu nome é Vinícius. Nós somos casados, somos pais de um bebê de 10 meses, quase 11, somos cristãos. A gente tá aqui para poder compartilhar um pouquinho sobre a nossa trajetória, nossa história de amor. Nós nos conhecemos no seminário lá em São Paulo, quando o Vini se mudou do Paraná para São Paulo para poder estudar, para se tornar pastor. E eu estava lá no seminário estudando teologia com vistas, com o objetivo de me tornar missionária. Nosso namoro começou no dia 14 de junho de 2022. Foi 2 meses e meio depois que a gente começou a conversar, que a gente começou a desenvolver a nossa amizade. Ele me pediu em namoro no cinema. A gente foi assistir Top Gun 2. Muito bom esse filme. Muito bom, inclusive fica a recomendação aqui. E foi lá que tudo começou. eu pedi você em namoro. E você tava nervoso naquele dia? Um pouco. Um pouco? Nossa, eu estava tremendo, gente. Já era meio que uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer, não foi muito surpresa pra mim. A gente já conversava bastante sobre a questão de começar a namorar, de pensar em casamento e tudo mais, quando a gente se declarou, um pro outro, quando falamos eu gosto de você. Então, no dia que a gente foi pra esse encontro, que na verdade foi o primeiro encontro, né, amor? A gente nunca tinha saído antes desse dia em que ele me pediu em namoro e a gente começou a namorar. Por isso, a gente nunca tinha saído pra jantar, pra comer, nada. Então, a primeira vez que a gente saiu já foi o encontro que marcou o início do nosso namoro. É a primeira vez também que eu saí com alguém na minha vida toda e eu tava com tanta adrenalina acumulada para aquele momento que eu lembro que quando eu cheguei em casa e a gente tava oficialmente namorando, eu simplesmente desabei, assim, dor de cabeça. Eu tava muito feliz, mas ao mesmo tempo foi uma adrenalina muito grande. E os meninos, quando você chegou em casa, né, amor, lá no alojamento, que já tava todo mundo da turma esperando que isso ia acontecer em algum momento. O pessoal fez a festa lá. Antes da gente falar sobre isso, a gente queria abrir pra vocês algo muito especial da nossa história. Foi sobre uma descoberta surreal, na verdade, que nós fizemos enquanto nós estávamos namorando. 3 meses depois do início do nosso namoro, do início da nossa história, o Vini participou do casamento da minha prima. Foi o primeiro evento grande, assim, de família, que eu levei o Vini como meu namorado. E durante este casamento, o Vinícius conheceu o meu avô. Meu avô conheceu o Vinícius pela primeira vez. E quando ele se aproximou do Vini, ele veio perguntando sobre o sobrenome do Vinícius, que é um sobrenome que ele já conhecia. E aí meu avô falou assim: ah, Vinícius, seu sobrenome é tal? Sim, é o meu sobrenome esse daí. E aí meu avô falou assim: então, é porque eu tenho um primo que mora em Castro, que tem o mesmo sobrenome que você. E nessa hora, o Vinícius falou assim: não acredito, ele é meu vizinho e ele é sobrinho do meu avô. Eu fiquei olhando para aquela cena na hora e eu não entendi nada e eu fiquei assim, eu não acredito que isso tá acontecendo, né? Fomos pesquisar, fomos falar, com os nossos pais, com todo mundo, porque ninguém sabia dessa informação. A gente começou a namorar e ninguém nunca comentou nada sobre isso. No passado, nossos tios-avós foram casados. O irmão do meu bisavô foi casado com a irmã do avô do Vinícius. Ou seja, no geral, para simplificar, os nossos tios-avós foram casados lá no passado. Nesse momento, a família toda ficou assim, sem palavras. O sobrenome que ela está se referindo não é o Koralensky, é o Connor, que é outro sobrenome meu. Isso. Então foi a união da família Muniz
da parte da Fê, com a família Connor da minha parte. Vocês não têm noção da comoção que isso causou na nossa própria família. Ambas as partes não se conheciam, não tinham essa relação. Eu nunca tinha ouvido falar sobre dessa tia-avó, não sabia sobre essa parte da família que estava em Castro. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre a cidade de Castro antes de conhecer o Vinícius no seminário. Quando a gente começou a namorar, não foi algo que a gente falou assim, nossa, você é Connor, né, daquela parte da família, não sei o quê. Não, a gente não fazia ideia. Nossos pais não faziam ideia. Todo mundo ficou muito, muito, muito chocado em como Deus realmente nos uniu com um propósito no tempo certo. A gente até brincou, né? Eu gravei uma série antes de conhecer o Vinícius, 2 meses antes de conhecer o Vinícius, eu gravei uma série chamada Filhas de Rebeca, que se você quiser ouvir depois, é sobre a beleza da esfera cristã, vou deixar o link também na descrição, falando sobre a história de Rebeca, e no fim, eu vivi a história como Rebeca encontrando o meu Isaac. A única diferença foi que quem viajou para me encontrar foi o Isaac, foi o meu marido, não fui eu que tive que ir até lá. Disso, quando eu soube disso, quando eu comecei a entender o que Deus fez com a nossa história, o tempo perfeito do Senhor, como Ele nos preservou, nos separou mesmo um pro outro, para que a gente se encontrasse no tempo certo e descobrisse esse parentesco que nós, de alguma forma, já estávamos interligados, né? Como Deus é cuidadoso nos detalhes. Continua sendo autor de grandes histórias de amor. E a gente viu pra minha tia, que faz bordados muito bonitos, ela fez a árvore genealógica da nossa família, mostrando esses pontos de intersecção, né, esses pontos de ligação. A família Muniz com a família Connor se uniu lá no passado com os nossos tios-avós e depois no futuro com mais um raminho, né, nós dois ligados agora, né, em 2024 foi quando a gente se casou. Digo pra ele que é uma forma da gente sempre olhar, todos os dias a gente olhar e ver a história que o Senhor escreveu pra nós como uma forma de incentivo, uma forma de ânimo, de força nos dias difíceis, nos dias em que as dificuldades do casamento, da vida a dois, que sempre chegam para todo mundo, quando a gente sentir que o calo apertou, quando as dificuldades vierem, a gente olhar para esse quadro e ver a grande obra de Deus na nossa vida, né? Nos mostra o quanto Deus nos surpreende em seus caminhos, porque eu jamais imaginava isso. Não. Então foi algo bem chocante para nós, no bom sentido. Sim. Porque a gente até brincou, como o mundo é pequeno. Muito. A gente ouve essa frase muitas vezes, né? Então nós repetimos brincando, porque como alguém poderia imaginar que um rapaz de Castro, no Paraná, ao encontrar uma moça em São Paulo que é enorme, e ambos tinham uma ligação, né, familiar, porque as famílias se uniram no passado e agora se unem novamente. Então, esse foi um detalhe muito legal que na época do nosso namoro a gente descobriu. E agora a gente gostaria de trazer para vocês, mais propriamente dito, como foi o nosso namoro. Coisas que foram muito legais que a gente viveu nessa época e que a gente queria compartilhar com você, trazendo aí alguns conselhos também para você avaliar se isso está acontecendo ou não no seu relacionamento e tudo mais. E a outra parte, a gente falar sobre os desafios e as lutas que nós enfrentamos. Então, em primeiro lugar, dos pontos positivos que a gente queria trazer aqui, foi da questão de nós desenvolvermos muito a nossa amizade no namoro e principalmente não focar muito no namoro. Vai parecer meio confuso. A gente falava muito, muito mais e pensava, orava, desenvolvia as ideias mais voltadas para o casamento. A gente falava muito sobre filhos, a gente falava muito sobre as nossas perspectivas de vida, o que cada um queria para o futuro, como que a gente enxergava a questão de trabalho, nossas funções como homem e mulher dentro de um relacionamento. A gente já entrou no namoro, na verdade, querendo sair dele. Pra falar a verdade, você nem queria namorar, né, amor? Não, eu já queria noivar e casar, né? É uma realidade que está presente hoje, né? Culturalmente é esquisito. Para nós é esquisito, mas esse era o desejo do meu coração. Eu tinha um pouco de receio no começo, porque eu também tinha esse negócio meio que, não, ninguém faz isso. Ou pelo menos poucas pessoas, vai que você é uma delas, né? Deixa aí nos comentários se você já noivou direto e não teve namoro. A gente quer te conhecer também. Mesmo no namoro, a gente já tinha muito esse desejo intenso de casar logo, de resolver isso de uma vez. E pra nós era isso, a gente tinha muito na mente que o casamento era o caminho, né? Muitas coisas poderiam acontecer, obviamente,
pela graça do Senhor, nós permanecemos juntos, mas a gente tinha muito isso em mente e a gente acha que esse é um ponto principal, na verdade, de toda a nossa conversa aqui. Não namore simplesmente por namorar. Né, amor? Sim. Não entre no namoro só pra gastar tempo com outra pessoa. Não entre no namoro só pra viver as coisas que são legais, né? Sair, ter tempo de conversa. Não use o seu tempo de namoro para isso. Na verdade, queira acabar o namoro o mais rápido possível. O namoro, ele não é uma instituição divina. Na Bíblia nós não vemos Deus instituindo o namoro. Sim. Deus institui o casamento, que é uma aliança, que é um símbolo da união. Nós não estamos falando aqui para você nem conhecer a outra pessoa e apressar as coisas a ponto de casar com alguém, se casar com alguém que você nem conhece. Nós estamos enfatizando é que não é necessário um tempo exagerado para que você não incorra em pecados, por exemplo. E a bênção do Senhor está no casamento. Esta é uma união legítima. Você de fato deseja se casar com alguém e ter uma união legítima com alguém, você deve procurar o casamento. Vocês precisam gastar tempo conversando sobre filhos, sobre dinheiro, planejamento do futuro, o que cada um quer pro futuro. Que essas conversas permeiem bastante o namoro de vocês, que elas sejam, na verdade, o foco desse período. Enfim, acabamos noivando 7 meses depois, mas pra nós, a gente acha que ainda foi bastante tempo. Cada um viveu a história que o Senhor traçou e determinou pra nós, na nossa experiência, na nossa vivência. Nós vimos concretamente que o namoro ele é muito bom, mas ele também tem tantas dificuldades, tantos desafios, principalmente na área da pureza, que a gente vai falar aqui, que quanto mais curto ele for, nós dois achamos que é melhor. Outra coisa muito legal que nós vivemos no nosso relacionamento, no nosso namoro e que a gente queria passar para você, casal cristão, foram as amizades. A gente teve muitos momentos bacanas com os nossos amigos e eu creio que isso seja algo, às vezes, uma dificuldade que alguns casais podem enfrentar, que quando começa a namorar já não vê mais ninguém, já não sai com mais ninguém, esquece todo mundo ao redor, esquece família, esquece os amigos, só sai, só fica um com o outro, é grudado o tempo todo. É claro que isso é normal no começo é tudo novidade e a gente só quer ficar com a pessoa mesmo, a gente só quer sair com a pessoa, só quer falar com a pessoa, só pensa na pessoa. Muito melhor você também aproveitar esse tempo do namoro, você desenvolver muitas amizades bíblicas, você sair com outros casais, a gente fez isso, né, amor? A gente fazia piquenique, chamava os nossos amigos, a gente ia pro cinema também, chamava os nossos amigos, não era sempre, obviamente, né? Não deixou de também nutrir as nossas amizades e também as amizades, ele com os amigos dele e eu com as minhas amigas. E outra coisa também que foi bastante importante no nosso relacionamento foi o discipulado. Logo que a gente começou o namoro, nós procuramos o pastor da nossa igreja, o nosso pastor Nelson, pedimos a ele se ele poderia fazer o discipulado conosco. Ele até comentou com a gente que o discipulado era para noivos. Isso. Não para namorados, mas ele, como ele já sabia que nós queríamos o mais rápido possível noivar, ele abriu essa exceção para nós. Isso. E nós conseguimos já ter esse acompanhamento. Foi muito importante, muito especial para nós. Foi muito legal mesmo, porque o pastor ele fazia perguntas pra gente, visões de vida, né? Visões de mundo que a gente tinha, coisas que ele carregava da família dele, que eram totalmente diferentes das minhas. Então, se você tem o seu líder da igreja, o seu pastor, procure ele enquanto você tá namorando, porque pra mim foi muito rico, só teve benefícios. A dar direcionamentos nesse processo, nesse período, tirar dúvidas e também ajudar nos desafios que existem nessa fase também da vida. Mas agora, passando para a parte difícil. Esse processo, nesse período do nosso namoro, durante esses 7 meses, a gente buscou, com muita luta, com muita oração, sermos fiéis ao Senhor no sentido de buscarmos a pureza no nosso relacionamento. Que ao escolhermos o beijo, permitir o beijo no namoro, isso nos traria mais dificuldades. Na hora a gente acaba não pensando Esquece muito, porque a gente tem o desejo. Tem o desejo de beijar. Hoje nós reconhecemos. Sim. E aí talvez você fique se perguntando assim, mas como é que não vai ter beijo? E é por isso que nós incentivamos o quê? Encurtar. A terem um período mínimo possível de namoro. Se possível, nem namore. Se tornem noivos. Se vocês de fato
estão orando sobre isso. Já tem uma amizade. Já tem uma amizade. Isso. Porque muitas pessoas dizem assim, mas você tem que conhecer a pessoa. Mas uma coisa é fato, você vai conhecer o seu cônjuge, o seu futuro cônjuge a vida toda. Isso. Eu vou continuar conhecendo a Fernanda até o dia que o Senhor me levar ou levá-la. É lógico, você tem que conhecer a outra pessoa por isso. Conversem sinceramente. Isso. Se vocês têm esse desejo mesmo, coloquem diante do Senhor. Mas não esperem que vocês vão conhecer tanto Pra a tal estarem ponto de prontos. porque conhecer é uma vida. É um processo. Sempre vai ser desafiador. Sim. Você não estar casado, gostar muito de alguém, querer estar com essa pessoa, assim, vai ser um desafio muito grande. São desejos bons. Deus criou isso. Isso, exatamente. Mas é claro que Ele criou isso para o casamento. Fica o nosso encorajamento para vocês. Todos os casais passam por lutas. Nós estamos aqui compartilhando que nós também passamos. Graças a Deus, Deus nos preservou. Tivesse um fortalecimento espiritual maior, porque precisa muito. Por isso que a gente fala, nós não fizemos corte, mas achamos que esse é o caminho melhor e que seja rápido também, que seja curto, que seja o mais breve possível. É um caminho muito mais seguro e nós reconhecemos isso. E se a gente fosse orientar outros casais e o nosso filhinho também futuramente, a gente vai falar, se possível, faça isso mesmo. Evitar situações mais difíceis, desafiadoras, né? Para nós que somos cristãos. O ponto é, sejam breves no namoro. Isso. Sejam breves no noivado. Isso. Porque o casamento é aquilo que Deus instituiu. Preparem para Ele. Isso. Olhem para Ele. Exato. E, se possível, encurtem o máximo que der o tempo fora do casamento. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da segunda parte da nossa história. No próximo episódio, se Deus assim permitir, a gente vai vir contar para vocês como que foi o nosso noivado, tanto o pedido de casamento, como também o nosso processo de noivado, porque foi um período também que o Senhor nos ensinou muito, o preparo para uma vida a dois, questões envolvendo aí finanças, tenho dinheiro para casar, não tenho dinheiro para casar, como é que eu faço isso? A gente quer compartilhar isso com vocês também no próximo episódio dessa série sobre a nossa história. Então fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, pessoal. Até mais.